Deus. Quantos estão sentindo Deus de Senhor? Tu és santo. A igreja pode se assentar. Continue a adorar esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 4. Deixa eu ler um amém. Amém. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: que bom que você está aqui hoje. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos repetir? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. Amém? Amém. Você vai usar exatamente contra as fortalezas, contra o inimigo, exatamente o que Deus te deu. Glória a Deus. Você vai ter as suas vitórias, você vai vencer com exatamente aquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o diabo e todos os seus anjos. Então, para que eu possa vencer as minhas batalhas, eu tenho que usar as armas que Deus me deu. Eu não tenho que usar as armas que eu criei, mas eu tenho que usar as armas que Deus me deu. Glória a Deus. E se nós não olharmos com os olhos espirituais, se nós não enxergarmos com os nossos olhos espirituais, nós vamos achar que o que Deus nos deu é muito pouco para vencer as adversidades. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, que Deus ele não faz milagres com muito, Ele faz só milagre com pouco, ou quase nada, ou com nada. E talvez você esteja se perguntando nesse momento: mas o que Deus me deu? O que o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu possa vencer a adversidade que eu tenho enfrentado? Eu acredito que muitas pessoas aqui estão passando por algumas adversidades na vida. Mas, se nós formos na palavra de Deus, irmãos, nós vemos que Deus, quando chamou Moisés estava lá no deserto. Moisés, ele se sentiu naquele momento incapaz de fazer a missão que Deus lhe tinha ordenado. E naquele diálogo dele com Deus, Deus pergunta para ele o seguinte: Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés disse: eu tenho um cajado. E Deus fez com que aquele cajado se transformasse ali numa serpente. E foi com este cajado, irmãos,
que Moisés retornou ao Egito. E foi com este cajado que ele liderou o povo do Egito até próximo do Rio Jordão. E é interessante, irmãos, que nós muitas vezes perguntamos para Deus o que Deus nos deu. Moisés também, ele perguntou para Deus como é que ele ia escapar do Mar Vermelho. E Deus falou: por que clamas a mim? Toca nessas águas. Irmãos, a Bíblia nos fala que Deus aumentou o azeite da viúva. O que essa mulher tinha quando o profeta lhe perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: Senhor, a tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite. Era o suficiente. Foi o suficiente para Deus fazer um milagre. E a Bíblia diz que ela pagou a sua dívida e ainda viveu o resto. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Gideão, ele venceu uma guerra, não com muitos, mas com poucos, 300 homens. Quais foram as armas de Gideão, seus homens? Buzina, um cântaro vazio e tocha acesa. E quando eles obedeceram, quando eles quebraram aquele cântaro e gritaram, Deus fez com que os seus inimigos lutassem entre si. E eles prevaleceram contra o inimigo. Aleluia! Talvez você esteja se perguntando assim: pastor, mas eu não tenho buzina, não tenho cântaro, eu não tenho um pouco de azeite, eu não tenho nada. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o povo obedeceu a Deus rodeando Jericó 7 dias, e no 7º dia 7 vezes. E o que eles fizeram? Jogaram pedra na muralha? Não, eles gritaram e aquelas muralhas afundaram. Oh, glória a Deus! Irmãos, eles usaram a arma chamada obediência. Por que Davi matou um urso, um leão, quando apacentava as ovelhas de seu pai? Porque ele era obediente ao seu pai. Uma outra arma que Davi usava muito era a adoração. E muitas vezes ele adorou o Senhor, ele tocou a harpa, ele adorou o Senhor para que os espíritos maus saíssem da vida de Saul, para que Saul conseguisse dormir. Amados e queridos irmãos, a nossa batalha, a batalha que nós enfrentamos aqui nessa terra, é espiritual. E nós temos que usar exatamente o que Deus nos deu. Nós temos que usar as habilidades que Deus nos deu. Nós temos que usar e obedecer aquilo que Deus nos ordenou. E muitas vezes, irmãos, as pessoas vão nos olhar e vão pensar que nós somos loucos. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que um dia ele estava no seu escritório orando, isso em São Paulo, e ele sentiu de Deus. Ele tinha que rodear o quarteirão orando, mas descalço, porque Deus disse para ele: olha, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te abençoar. Então, literalmente, ele tinha que colocar os pés no chão.
Ele disse que ele saiu de terno, estava de terno, e ele saiu de terno sem sapatos, sem meia, descalço. E ele passou aquele quarteirão orando. Quando chegou na 7ª vez, tinha uma prostituta na esquina, começou a rir dele. Ô seu doido, você está fazendo o que aí de terno e descalço? Você está doido, né? Ele falou, virou para ela com poder e autoridade, ele disse, eu estou aqui por sua causa fazendo isso. E aquela mulher chorou de soluçar, entregou sua vida a Cristo. E ele disse que a partir de então, o seu ministério, aleluia, começou a alcançar toda aquela vizinhança. Oh, aleluia, irmãos! As nossas armas não são carnais, as nossas armas não são dessa terra. Não se entende Deus pela lógica, não se alcança as bênçãos de Deus pela lógica, não vem de um raciocínio humano, irmãos. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós, para compreendermos, irmãos, a grandeza de Deus, precisamos estar no Espírito. Precisamos estar e caminhar e falar e viver no Espírito. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que ganhou seu esposo para Jesus. Eu sempre gosto de contar esse testemunho. Esse testemunho é bem antigo. E ela um dia, ela orando, falando com Deus, ela falou assim, Senhor, tu disseste, Senhor, que meu marido viria para Jesus, e sofreu tanto com esse homem. Esse homem bebe, esse homem só fica com a cara na televisão, esse homem só me trata com ignorância, não suporto mais, Senhor. E ela ouviu a voz do Espírito Santo falando assim para ela, começa a correr em volta da casa agora, dando glória a Deus. Ela falou, e Senhor? E aquela voz falou de novo assim, corra em volta da casa, dando glória a Deus. E ela falou assim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu vou lá, e Senhor. O Espírito Santo Deus falou assim, vai. E ela começou a correr no quintal, em volta da casa, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O marido estava lá na televisão, olhando aquela mulher correndo pelo quintal, dando glória a Deus, aleluia, e não sei o quê. E de repente aquele homem chegou na janela, para, mulher, de correr, para de correr agora, porque eu vou entregar minha vida a Jesus. Eu estou entregando a minha vida a Jesus agora, aleluia. Irmãos, oh glória a Deus, eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou no coração daquele homem, mas a atitude daquela mulher fez com que aquele homem fosse tocado pelo Espírito Santo. Muitas vezes Deus está esperando uma atitude nossa, uma atitude de fé, para que Ele possa operar, aleluia. Fé e obras caminham juntos. Eu tenho fé, mas o que é fé sem as obras? Nós precisamos, irmãos, entender que as coisas de Deus são espirituais. Você pergunta para mim, pastor, onde está na Bíblia para a gente fazer isso? Será que se eu fizesse dessa mesma maneira, lugar meu marido para Jesus? Olha, irmão, eu não sei, eu só sei que com ela deu certo, porque foi com ela o mistério. O mistério que Deus tinha foi com ela, aleluia. Meu Deus, se isso fosse um santo remédio, hein? Do que é ter de mulher fazendo um Cooper em volta da casa, hoje dando glória a Deus, aleluia, hein? O céu ia descer. Mas, irmãos, foi algo muito particular de Deus com aquela mulher. Foi algo muito particular. O Espírito Santo de Deus, Ele fala de uma maneira muito particular com cada um de nós. Oh, aleluia. Irmãos, Deus fala com cada um de nós de uma maneira diferente. O Espírito
bênção de Deus, Ele usa cada um de nós de uma maneira diferente. E Deus ele vai usar exatamente o que Ele te deu. Quem sabe a única coisa que você tenha é o amor. Então é o amor que Deus vai usar. Quem sabe você vai ganhar alguém para Jesus com o seu sorriso. Quem sabe, irmão, através da sua oração, Deus vai usar você para que muitas pessoas não desçam a sepultura sem Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos orando, falando em mistério com Deus, e nós não entendemos nem muitas vezes o que nós estamos falando em mistério. Mas Deus está ali operando. Deus está ali fazendo o quê? Maravilhas, coisas que a nossa mente muitas vezes não consegue compreender. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, como foi falado aqui nesta noite, a respeito de Abraão. Deus abençoou Abraão, firmou aliança com aquele homem, no momento que ele, num ato de fé, foi sacrificar o seu único filho, filho da promessa. Para Deus me deu, Deus está tomando de novo. Então o mesmo Deus que está tomando de novo é o mesmo Deus que me prometeu, então vai permitir que eu ia perder o meu filho. E foi nessa fé que Abraão foi e voltou com o seu filho. Eu quero te dizer em nome de Jesus nesta noite, que você veio aqui nessa noite e você vai voltar para a sua casa com a sua vitória em nome de Jesus. Você vai voltar para a sua casa em nome de Jesus com a sua cura. Você vai voltar para casa em nome de Jesus com o seu coração em paz, em nome de Jesus, porque você, em nome de Jesus, está entendendo já, eu declaro isso pela fé, que o que você está passando é espiritual, e Deus vai mudar esse quadro, em nome de Jesus. Deus vai mudar o quadro da sua vida. Se nós oramos, irmãos, se nós jejuamos, se nós lemos a palavra, se nós vivemos para o Senhor, é o Senhor que também vai guerrear por nós. Também será o Senhor. Nós fazemos a nossa parte e Deus, Ele faz a dele. Porque o espírito do engano, irmãos, está aí no mundo, onde muitas pessoas, ao invés de buscar a Jesus, estão buscando resultados na macumba, estão buscando resultados no álcool, estão buscando resultado na prostituição, estão querendo vencer através da mentira, estão querendo vencer através de jogo sujo. Mas nós vencemos, irmãos, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus esta batalha, este gigante que você está lutando em nome de Jesus. Você precisa vencer. Você vai vencer em nome de Jesus esse desânimo que quer te abater. Você vai vencer em nome de Jesus esta apostasia espiritual que você tem vivido. Uma das coisas que eu mais já ouvi pessoas dizerem para mim é: pastor, eu não acredito em mais nada. Mas eu quero te dizer que o reino espiritual é mais vivo, é mais real do que o que nós vivemos.
O reino espiritual, irmãos, é toda uma eternidade. O diabo, ele é astuto. Ele é o adversário feroz. Mas nós servimos a um Deus Glória a Deus. que amarra esse adversário feroz. Nós temos um Deus que tem poder e autoridade sobre esse adversário que anda rugindo como leão, buscando a quem tragar. Nós temos um Deus vivo. Nós temos que clamar a esse Deus vivo, em nome de Jesus. Nós temos que clamar a esse Senhor, porque Ele vai mudar o nosso lar, Deus vai mudar o nosso coração, Deus vai mudar a sua mente, em nome de Jesus. Deus vai ajudar você a viver o sobrenatural e vai continuar na presença de Deus. Não olhe para trás, em nome de Jesus, irmão. A presença de Deus é real nesse lugar. Jesus é real. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quando nós, irmãos, nos colocamos diante de Deus, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, quando nós admitimos, irmãos, quando nós declaramos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, aí Ele vai ser o Senhor da nossa vida. Ele mesmo vai batalhar por nós. Ele mesmo vai lutar por mim e por você. Se nós estamos aqui nesta noite, irmãos, foi porque o Senhor pelejou por nós. Foi porque esse Deus maravilhoso, Ele pelejou pelas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? O amor de Deus por nós é tão grande, que é o que a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Muitas pessoas estão perecendo porque não creem. Muitas pessoas estão perecendo porque não usam as armas que Deus lhes deu. Muitas pessoas estão vendo porque tem um chamado de Deus e não cumpre o chamado. Muitas pessoas estão perdendo tudo porque, irmãos, se afastaram ou estão afastados de Deus. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que creem mais no homem do que no Senhor. Creem mais no que o médico diz do que o que Deus diz. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia nos fala que Jacó, ele lutou com o anjo a noite inteira, porque ele queria ser abençoado. Oh, aleluia! Aquele homem era um homem próspero, mas ele sentiu que ele tinha que se retirar naquela noite, naquele vale de Jaboque, para buscar a face de Deus. E enquanto ele buscava a face do Senhor, o anjo lhe apareceu. E ele teve fé. E ele se humilhou de tal maneira, lhe dizendo que ele não largaria o anjo enquanto o anjo não o abençoasse. Irmão, em nome de Jesus, não largue o anjo enquanto ele não te abençoar. Não deixe de dobrar os seus joelhos enquanto o Senhor não te abençoar, em nome de Jesus. Não desista do seu propósito enquanto o Senhor não te abençoar, em nome de Jesus. Persevere em nome de Jesus. Eu, há uns meses atrás, eu falei algo em pregação a respeito de uma ilustração que é verdadeira. É muito real essa ilustração de alguns
os demônios que vinham contra irmãos da igreja para querer destruir os irmãos da igreja. Mas aquela igreja era uma igreja de oração, e aqueles demônios vinham e eles voltavam frustrados porque não conseguiam alcançar o intento deles. Mas veio um demônio em forma de um homem muito velho que bancava. E aquele demônio perguntou para os demônios que estavam retornando o seguinte: de onde vocês vêm? E eles diziam: nós viemos daquela igreja, nós não conseguimos derrubar aquela igreja, nós não conseguimos fechar aquela igreja, e nem derrubar ninguém ali. E aquele demônio riu e disse: eu vou derrubar aquelas pessoas. Eu vou derrubar muitas daquelas pessoas. E aqueles demônios perguntaram para aquele demônio o seguinte: que tipo de demônio você é? Ele disse: eu sou o tempo. Eu persisto até que o crente venha desistir e se esfriar na fé. Eu permaneço ali até que se esfriar, aí eu pego ele. Irmãos, é uma realidade. Nós temos observado que muitos crentes na caminhada começam fervorosos, começam buscando a Deus, começam jejuando, começam sonhando com a obra, começam de tantas coisas. Mas quando o tempo passa, aonde o crente deve mostrar a sua perseverança, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando, na hora que nós temos que perseverar, o crente precisa perseverar, é a hora que ele desanima. E o desânimo é uma das armas mais sagazes do inferno. E com essa arma, o diabo está derrubando e tirando muitos crentes da casa do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz: orai sem cessar, não extingais o Espírito Santo, ou seja, não deixe apagar essa chama que está em ti. Meu amado querido irmão, nós temos que viver uma vida diária, nós temos que viver uma vida de constante oração, nós temos que viver uma vida de uma busca intensa, porque o diabo, ele sabe, irmãos, que falta pouco tempo para ele, e a igreja também sabe que falta pouco tempo para Jesus buscar a sua igreja. Mas a igreja que sabe que falta pouco tempo para Jesus buscar a igreja que ele um dia prometeu, a maioria não está vigilante, a maioria não está buscando, a maioria não está vigiando, a maioria não está se humilhando diante do Senhor, a maioria não está abandonando o pecado. A maior arma que Deus nos deu, irmãos, é a oração, aleluia. Nós não vamos usar hoje cajado para vencer a batalha. Hoje nós não vamos usar um cântaro vazio e tocar buzinas. Hoje nós não vamos andar em volta de muralhas para a muralha cair. Mas nós temos que usar em nome de Jesus a oração, para que assim como Moisés libertou um povo escravo, nós consigamos através da oração libertar pessoas que estão escravizadas no pecado. Através da oração, irmãos, nós venceremos como Gideão venceu, que através do seu ato de fé conseguiu libertar o seu povo. Através da sua oração, irmão, em nome de Jesus, você vai libertar a sua casa do jugo. Em nome de Jesus, meu amado e querido irmão,
através da sua oração, através do louvor ao nosso Deus, através da nossa adoração ao Senhor, nós vamos vencer o diabo e todos os seus anjos, em nome de Jesus. A igreja nos últimos dias está dormindo. As igrejas estão dormindo. Enquanto as vidas estão sendo ceifadas, enquanto os casais, as famílias estão sendo destruídas, a maioria das igrejas estão dormindo. A maioria dos crentes estão dormindo. Meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, não é tempo, não há tempo para descansarmos. Não há tempo e não é tempo de pegarmos no sono. Mas é tempo de orarmos. É tempo de jejuarmos. É tempo de nós termos sede da palavra de Deus em nome de Jesus. Porque só a palavra do Senhor tem poder para libertar. É tempo, irmãos, em nome de Jesus, de não pararmos, mas de prosseguirmos em conhecer o Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos usar as armas que Deus nos deu. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo de Deus é sensível. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele ouviu a voz de Deus, uma voz mansa e suave. Deus não estava no fogo, Deus não estava na tempestade, no vento forte, Deus não estava no furacão ali, no terremoto, Deus não estava. Mas Deus estava numa voz mansa e suave. Oh, aleluia. Eu não sei como é que as pessoas conseguem dizer que conseguem sentir o Espírito Santo gritando. Mas quando nós paramos para ouvir Deus, quando nós sentimos a presença do Espírito, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, Deus, Ele fala claramente conosco. Deus, Ele quer falar de uma maneira mais clara com você, irmão. Amém. Mas você precisa parar para ouvi-lo. Você está usando as armas erradas. Você está se afadigando nos seus trabalhos diários. Você está se afadigando com suas preocupações. Você está perdendo tempo com suas prioridades. Você está se afastando de Deus, quando você deveria colocar o Senhor em primeiro lugar, quando você deveria se colocar diante dele e não sair dali enquanto não sentir a sua doce presença. Quantas vezes você já sentiu a doce presença de Deus? Te digo, temos que senti-la todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias eu sinto a necessidade de sentir Deus comigo. Amém. Todos os dias eu sinto a necessidade de sentir a sua presença comigo. Eu ouço pessoas falarem: eu tive uma experiência muitos anos atrás com Deus. Não, tenha uma experiência com Deus diária, em nome de Jesus. Não use o seu braço, não use o seu intelecto, mas use a sua oração. Use a sua oração, use a palavra de Deus, adore o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Quando a presença de Deus começar a fluir na sua vida, as portas vão se abrir, o seu lar Deus vai tomar conta, porque se o Senhor não edificar a sua casa, Ele não vigia a sentinela. Deus vai cuidar de tudo, irmão.
Em nome de Jesus, usemos as armas que Deus nos deu. Pastor, eu não consigo orar por muitas horas, mas eu consigo louvar. Então louve o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu não consigo jejuar por muito tempo, mas passe as madrugadas em oração. Use a arma que Deus tem colocado nas suas mãos. Peça ao Senhor nessa hora: Senhor, me mostre que o Senhor já colocou nas minhas mãos e eu não tenho usado, Senhor. Muitos estão perdendo bênçãos, muitos estão sem saber o que fazer, porque não conseguem enxergar o que Deus colocou em suas mãos. Deus nos deu, irmãos, a bênção. Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Jesus não abandona os seus. Então, em nome de Jesus, use as armas espirituais em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus te renovar. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Há muitos anos atrás, filho de um pastor muito conhecido, ele perguntou para o Senhor o seguinte: Senhor, as minhas pregações eu vejo que não tem empolgado as pessoas. O que devo fazer, Senhor? Mudo a maneira de eu pregar? E o Espírito Santo de Deus falou assim para ele: prega só o que eu mando você pregar, deixa o resto comigo. Aleluia. Ore, irmão, e deixa o resto com Deus, em nome de Jesus. Vamos colocar nessa hora de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. O que vai acontecer daqui a pouco eu não sei. O que vai acontecer amanhã eu não sei. Eu não sei como é que você vai se safar da adversidade. Eu não sei como você vai resolver o que você precisa resolver. Mas se você usar as armas que Deus deu, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai vencer. Diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia. Diga: eu estou vencendo em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor nesta hora. E que durante esse momento que você estiver adorando o Senhor, feche os seus olhos e apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua vida. Apresente ao Senhor a adversidade que você precisa vencer, o alvo que você precisa alcançar. Apresente ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia que a oração do justo vale muito em seus efeitos. A Bíblia diz que em Êxodo 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. E depois ele orou e voltou a chover. Em nome de Jesus. Certa vez, os agricultores orando, buscando a Deus, para que Deus mandasse chuva, para que eles fossem abençoados. E um agricultor disse: eu não vou plantar, eu não vou gastar o meu tempo plantando. Não chove há muito tempo. E o outro disse: eu estou orando para que chova. E é por isso que eu vou lá para fora trabalhar. Eu vou plantar, porque eu creio que vai chover. É assim que tem que ser a sua atitude, irmão. Você não tem que esperar chover para que você vá plantar.
Mas você tem que plantar crendo que vai chover. Glória a Deus, Jesus. Você tem que perseverar. Você tem que seguir em frente sem olhar para trás. E creia que esse Deus, esse mesmo Deus, Ele vai prover todas as coisas para a sua vida, em nome de Jesus. Use a sua oração. Use a arma que Deus te deu. Ame daquilo que você deve amar. Sorria no meio das adversidades. Louve ao Senhor nos momentos difíceis. Talvez a sua pregação não seja a das melhores, mas talvez o seu testemunho de vida venha falar mais do que as suas pregações. Que você vença, que você ganhe almas para Cristo com o seu testemunho, ainda que seja calado, mas com o seu testemunho de vida. Use as armas que Deus tem te dado em nome de Jesus. Ainda que para os homens pareça loucura, mas será de Deus para a sua vida reveladora em nome de Jesus. Muitas pessoas não vão entender. Quem sabe muitas pessoas vão te criticar. Mas persevere naquilo que Deus falou no teu coração. Persevere em nome de Jesus. E em nome de Jesus, use o que o Senhor te deu. Você diga amém nesta noite. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.